Já te disseram que você é uma mulher muito forte, porque você dá conta de casa, de filhos, de marido, de trabalho, dá conta de emoções, tanto suas quanto de outras pessoas, e que te admiram por isso, que você é uma verdadeira guerreira. Se você já ouviu alguma dessas frases, alguma expressão que chegue perto disso que eu tô te dizendo, eu queria te falar que eu também já ouvi e que, de certa maneira, eu me orgulhava de ocupar esse lugar. Eu também me admirava por dar conta de muitas coisas. Mas o que eu não percebia é que enquanto eu estava ocupada dando conta de tantas coisas, eu me deixava um pouquinho para depois. Eu não percebia o custo emocional que estava embutido nessas escolhas e que eu estava pagando. Eu sou Juliana, sou enfermeira, fiz mestrado e doutorado estudando o cuidado familiar em profundidade e a minha tese de doutorado deu origem a esse livro aqui, Afetos e Potência no Cuidado Familiar à Criança com Adoecimento Crônico Raro. Se você tem interesse nesses assuntos, esse livro ele pode ser baixado gratuitamente no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E eu já vou aproveitar o ensejo para te convidar para se inscrever aqui no meu canal, porque eu pretendo toda semana trazer um vídeo novo refletindo sobre cuidado familiar, autocuidado, sobrecarga feminina e trocando isso com vocês aqui. Eu sou mãe de um casal e o meu mais velho tem 8 anos agora. E quando eu engravidei dele, eu tava num momento de trabalhar muito. Eu trabalhava de manhã, à tarde e à noite. Eu era docente em 2 universidades. Eu acompanhava os alunos nos estágios, eu dava aula na universidade também. E eu me lembro que eu acompanhava algumas turmas no hospital, fazendo estágios, fazendo procedimentos de sondagem, de punção, exame físico, né, do paciente, e eu acompanhava esses alunos, ia orientando e etc. E quando eu já estava com a minha barriga bem grande, eu marquei uma reunião com a minha chefe para solicitar para ela para que naquele semestre eu não fosse para o hospital e eu ficasse apenas no laboratório de enfermagem. Por quê? Porque no laboratório a gente estava dentro da universidade, tinha o banheiro ali pertinho, tinha água pertinho, então para mim seria muito mais fácil do que ter que me deslocar até o hospital. No hospital pra gente ir ao banheiro é um pouco mais difícil, né? E você imagina, eu grávida, né, com o barrigão, ir num canto, tirar jaleco, fazer a higienização das mãos, entrar no banheiro pequenininho, fazer xixi sem sentar, porque eu não sentava, né, no hospital. Só que aconteceu uma coisa muito interessante. A minha chefe, na época, não estava presente no dia que eu tinha marcado para reunir com ela e outra pessoa, né, veio no lugar. E essa outra pessoa me disse que tava tudo certo, que aquela frase, né? Gravidez não é doença. Que a gente pode continuar como está, porque a outra professora que estava no meu grupo não poderia assumir os alunos no hospital porque ela não se sentia segura para ir pro hospital com os alunos e etc, etc, etc. Mas por que isso me marcou e por que eu tô falando isso para vocês? Porque naquele momento eu ainda não tinha muita consciência de que, apesar do discurso bonito, o mundo, as pessoas, tudo que está ao seu redor não para para acolher o corpo grávido, o corpo que gesta, né? A gente tem aí algumas tentativas de acolher, mas na realidade são pequenos desafios que você vai enfrentando no cotidiano e quem já passou por uma gestação sabe do que eu tô falando. E o que me marcou nessa experiência foi a maneira sofisticada de me negar essa possibilidade de eu não ir pro hospital e ficar no laboratório. Porque ao mesmo tempo que ela tava me negando isso, ela tava se colocando à disposição pra me acolher, pra me ajudar, pra realmente me amparar. Enquanto eu estava ali naquele momento, né, esperando o meu filho. Então eu acho que tem essa necessidade da gente estar bem atenta para conseguir compreender quando aquele sim é um não e quando aquele não é um sim. Bom, enfim, eu continuei os estágios, eu ficava até umas 9h30, 10 horas acompanhando os alunos lá, segurava meu xixi ao máximo, porque... E não pode segurar xixi, viu? Não aconselho, ainda mais estando grávida. Então era uma função. E eu consegui, atravessei. Só que, hoje em dia eu me questiono, eu deveria ter conseguido? Eu deveria ter atravessado? Será que eu não deveria ter reclamado um pouquinho? Será que eu não deveria ter insistido um pouquinho mais? Pra vocês terem uma ideia, quando eu ia trabalhar gestante, eu desmaiava muito. A minha pressão era baixa e teve um dia que eu tava indo, já contei isso no meu Instagram. Eu tava indo trabalhar, eu tava dirigindo e eu senti que eu ia desmaiar. Começou a aparecer aquelas luzinhas assim, né, que a gente chama de escotomas.
e começou a ficar meio escuro. E como eu já tinha desmaiado algumas vezes, eu já sabia assim, eu vou desmaiar. Aí foi só o tempo de eu ligar o pisca e puxar o carro pro acostamento, eu desmaiei. E eu não sei quanto tempo eu fiquei ali desmaiada, eu só sei que quando eu acordei, eu segui pro meu trabalho e fui. Toquei a vida adiante, a única coisa que eu acho que eu atrasei um pouquinho. E eu falei pra minha colega naquele dia, né? A colega que tava comigo. Falei, você acredita que eu desmaiei no carro e etc. E continuei. E eu tô contando tudo isso pra vocês pra dizer que eu sei o que é estar nesse lugar de se entregar extremamente, de dar tudo de você e mais um pouco. E achar que você é forte e poderosa porque você tá fazendo isso. Hoje em dia eu percebi que isso não me faz forte, que isso não me faz poderosa, mas que ao longo do tempo isso me esgota e ao longo do tempo a minha capacidade de cuidar do outro acaba se exaurindo também. Mas voltando ao nascimento do meu primeiro filho. Quando ele nasceu, eu decidi que não ia mais continuar naquela rotina pesada, trabalhando de manhã, à tarde, à noite, etc, e que eu ia reduzir o meu tempo de trabalho para ter mais tempo em casa. Quando eu voltei a trabalhar por meio período. E cortava o meu coração deixar o meu filho pra eu ir trabalhar. Por sorte, o meu marido olhou pra mim e falou, Juliana, pode ficar em casa, eu dou conta, eu pago os boletos, cuida do nosso filho aí. E eu fiquei em casa. Só que tinha uma questão, eu tava acostumada a dar tudo de mim, a me entregar inteira, a não entender muito bem o meu limite. Então, eu fiz isso com a maternidade também. Quando meu menino era pequeno, era só eu que podia cuidar, era só eu que sabia cuidar. A minha mãe trabalhava muito, ela não podia me ajudar muito também. Quase nunca ela tinha tempo disponível. O meu marido trabalhava muito na época também e dava muitos plantões, então eu tive um puerpério bem solitário. E as pessoas diziam isso, nossa, como que você dá conta de tudo sozinha? Nossa, que mãezona. Eu me lembro muito assim, nossa, a Ju virou uma mãezona, porque antes disso eu não tinha experiência de ser mãe, né? Então eu mergulhei profundamente e dei tudo de mim, realmente. E por sorte, nessa época eu também comecei a fazer terapia. Então eu comecei a me perceber e comecei a observar que eu tinha muita dificuldade de impor limite, comecei a perceber que eu não me conectava muito comigo mesma, com as minhas necessidades, eu tinha essa dificuldade também. Tenho até hoje, é sempre um esforço. E conforme eu fui me trabalhando no processo terapêutico, eu fui percebendo que haviam partes de mim que estavam sufocadas aqui dentro e que eu poderia olhar para elas e deixar elas existirem de alguma maneira. E aí, conforme eu fui me permitindo acessar essas partes, eu fui tendo mais coragem de delegar algumas coisas, né, em relação ao cuidado do meu filho. Encontrei uma babá que foi muito importante nesse momento para mim, que ela foi minha parceirona. E nessa época eu tentei o doutorado e passei. E comecei a cursar o doutorado. Então foram alguns anos estudando e maternando o meu menino e eu fui amadurecendo bastante também. E aí, quando eu engravidei pela segunda vez, eu já tinha chegado num lugar de entender que eu também merecia ser cuidada e que eu merecia um puerpério mais leve. E nessa época da minha menina tem 3 anos agora. Eu tava no doutorado já e a minha mãe já não tava trabalhando muito, o meu marido também não tava trabalhando muito e desde o começo eu pensei, não, eu vou ter uma babá junto comigo desde o início para que eu possa conseguir fazer, né, outras coisas além do maternar. E foi muito mais leve. Para vocês terem uma ideia, o meu menino, quando ele fez 6 meses, eu já não conseguia mais amamentar ele. E não porque eu não queria, eu queria muito, mas ele foi recusando o meu peito. E a minha menina eu amamentei até os 2 anos e meio. Na verdade, eu desmamei ela este ano, em agosto. Então foi uma experiência muito mais leve. E eu acho que foi muito mais leve porque nesse momento eu já sabia que cuidar de mim não era errado, não era egoísmo, que pedir ajuda não era fraqueza, muito pelo contrário, e que cuidar de mim também era um importante ato de amor. Mas o que eu ainda não sabia é que me cuidar também seria um ato de resistência, porque a gente aprende a performar força e a gente aprende a dar conta de tudo. E os outros esperam que a gente esteja nesse lugar. Então a gente aprende a fingir que tá tudo bem e muitas vezes a gente se convence disso também. Mas ser forte o tempo todo não é uma virtude, é o reflexo de uma sociedade que empurra a mulher pra aguentar tudo até o limite da sua exaustão.
E aí romantiza, chamando ela de guerreira, né? Então, nesse contexto, cuidar de mim mesma, escolher cuidar de mim mesma é um ato de resistência, porque eu tô mostrando pra mim mesma e pra sociedade que tá tudo bem deixar os pratinhos caírem de vez em quando, sabe? Ou pedir pra alguém segurar um pratinho ou outro ali, porque agora eu tô querendo dar conta de mim mesma. Mas eu quero que você perceba o quanto de privilégio tem nessa escolha. Quantas mulheres não podem fazer essa escolha? Quantas mulheres precisam se desdobrar em mil pra dar conta de um monte de coisa? Cuidar dos filhos, da casa, do trabalho, ter momento com o marido, ter momento em família, dar atenção para as outras coisas, para outras pessoas. E talvez você esteja vivendo isso agora também, com um sorriso no rosto, carregando o mundo nas costas. E é por isso que a gente precisa trazer o cuidado para o centro da conversa. Rever alguns papéis dentro da nossa casa e fora também. Pensar em possibilidades de amparo, de apoio, em alternativas que aliviem um pouco esse peso das nossas costas. Todo mundo deveria ter o direito de se priorizar, de ser cuidada também e de ser respeitada nesse lugar de autocuidado. Quando eu escrevi a minha tese, eu utilizei a ideia do diamante do bem-estar para falar sobre como o cuidado precisa ser amparado. E esse diamante ele tem 4 vértices. Um é o Estado, o outro é o mercado, o outro é a comunidade e o outro é a família. Então a família não fica sozinha cuidando, ela conta ali com outras instâncias para promover esse cuidado também, em conjunto. E depois que eu terminei o doutorado, eu como parte da comunidade, um desses vértices do diamante do bem-estar, criei uma comunidade de mulheres, que é o Se Cuida Mulher, pensada pra gente se apoiar, se amparar e promover autocuidado entre nós mesmas no cotidiano. Então, se você tiver interesse em fazer parte da nossa comunidade, eu quero que você vá lá no meu Instagram, @juandrolage, manda uma mensagem pra mim falando que você quer entrar na nossa comunidade e eu vou amar ter você com a gente. E se esse vídeo te atravessou, me conta aqui embaixo, me fala o que essa reflexão despertou em você. Você já viveu alguma coisa parecida com tudo que eu contei aqui? Hoje eu compartilhei só um pedacinho da minha vida, mas semana que vem eu vou trazer mais reflexões e a gente segue juntas.